Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesta segunda-feira, 26 de abril de 2021, dia do goleiro, então parabéns aí a todos os goleiros. Mas o assunto principal desse vídeo aqui não vai ser goleiro não, vai ser treinador de futebol, porque nós vivemos aí uma segunda-feira bastante agitada e surpreendente com relação a saídas de treinadores, né, pedidos de demissão de treinadores. E eu não estou falando esse técnico do Santos não, o argentino não. Esse assunto está até fora da pauta. São outros dois treinadores que pediram para sair de seus cargos. E também vou falar sobre um outro treinador que recusou aí um convite aí de uma equipe que demitiu seu treinador no último domingo. Nesse vídeo eu também vou falar que o Manaus se classificou sem dificuldades para a semifinal do Campeonato Amazonense, né? Nesse jogo contra o JC também rolou um fato bem curioso, né? Bem interessante que eu vou contar para vocês o que aconteceu. Também vou falar que foram divulgadas as datas das semifinais do Campeonato Carioca, do Campeonato Mineiro e também do Campeonato Gaúcho. E no Criciúma, o Criciúma que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Catarinense, já começou aí a fazer uma reformulação no elenco e 3 jogadores que haviam chegado no início da temporada foram dispensados. Então esses são os assuntos desse vídeo aqui. Lembrando mais uma vez, se você não está inscrito, aproveite para se inscrever, apertar no sininho para você ser avisado quando vídeos novos forem publicados, beleza? Bom, então vamos começar o assunto de hoje, né? Eu separei aqui uma pauta bastante extensa, né? Vamos começar falando aí de treinadores de futebol, né? E vamos começar já dando sequência para um assunto que começou ontem, né? No vídeo de domingo à noite, eu noticiei que o Fortaleza havia demitido o Anderson Moreira, né? Foi até, de acordo com agora ex-treinador, uma demissão surpreendente. O Anderson Moreira deu uma declaração nessa segunda-feira, se dizendo surpreso com a sua demissão, afinal o seu aproveitamento era bom, né? Mas a gente conhece o futebol brasileiro, aproveitamento não quer dizer muita coisa, né? Você é eliminado de uma competição, o seu cargo já balança. E o primeiro nome da lista da diretoria do Fortaleza foi o do Fernando Diniz, ex-São Paulo. Porém, o treinador ele deu uma declaração dizendo, né, que agradece ao presidente Marcelo Paz, mas que não tem interesse em dirigir o Leão, né? Essa foi a resposta do Fernando Diniz. A informação foi publicada pelo site Goal, né? O site Goal, que quem publicou aí essa informação sobre a recusa do Fernando Diniz ao Fortaleza. A gente não sabe se rolou mesmo uma proposta oficial, se foi só especulação e o Diniz já se antecipou, né? O que a gente sabe é que o Diniz não está interessado no momento em dirigir a equipe do Fortaleza. Ainda sobre treinadores, né? Há alguns dias o Goiás lá demitiu lá o treinador que vinha atuando na equipe e o nome mais cotado para substituí-lo foi o do técnico Pintado, que estava dirigindo a Ferroviária de Araraquara. Ainda naquela semana deu uma declaração até que emblemática para a imprensa, afirmando que sua missão na Ferroviária já havia sido cumprida. Como assim? O Campeonato Paulista ainda está na metade, né? Se ele se referia à luta contra o rebaixamento, a Ferroviária não está ainda totalmente livre do rebaixamento, apesar de não estar correndo risco no momento, mas matematicamente ainda não está livre. Porém, o que já era especulado aconteceu nessa segunda-feira. Após o empate sem gols contra o Red Bull Bragantino neste domingo em Bragança Paulista, o técnico pediu demissão da Ferroviária e está aí de malas prontas para assumir o Goiás. O Goiás aí que está praticamente eliminado do Campeonato Goiano, tomou aí uma goleada de 3-0 em casa do Atlético Goianiense no jogo de ida das quartas de final. Tem que reverter, tem que vencer de 4-0 para conseguir se classificar. Então o Goiás aí já pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, antecipou aí a chegada do técnico. A Ferroviária anunciou em seu site oficial nessa segunda-feira que além do treinador, também, né, ela confirmou a demissão do treinador e também falou que outros 2 membros da comissão técnica também estão saindo. Saíram o auxiliar técnico Dino Camargo e o preparador físico José Mário Capeis. Bom pessoal, enquanto eu estava editando o vídeo, saiu a notícia no site oficial da Ferroviária que o time já contratou um novo treinador. E é o Elano que dirigiu o Figueirense durante parte da Série B da temporada passada, fez um bom trabalho na Inter de Limeira. O Elano agora chega para a sequência do Campeonato Paulista, né? Onde a Ferroviária aí vai tentar se classificar para a segunda fase. Portanto, o Elano, novo técnico da Ferroviária para o lugar do Pintado, que nesta segunda-feira pediu demissão. Bom, quem também deixou o time mais 12 dias após ser anunciado como novo treinador foi o Alexandre Galo. Após a derrota do Santa Cruz para o 7 de setembro
em plena Arruda neste domingo, resultado que derrubou a Coral para a 6ª colocação do Campeonato Pernambucano, ó, uma posição só acima daquele quadrangular da morte lá, quadrangular do rebaixamento. O técnico Alexandre Galo pediu para deixar a equipe do Santa Cruz. Ele havia chegado para o lugar do João Brigatti, mas ficou aí apenas 12 dias, né, no clube e acabou saindo. Foi uma saída assim bastante com muitos assim ingredientes, né? O técnico, inclusive, ele já tinha se reunido com a diretoria, tinha formado uma lista de dispensa. Aí ele reclamou da preparação física do time. Daí na manhã dessa segunda-feira, ó, vai vendo, a diretoria do Santa Cruz procurou o Jailton Sintra, que ele é o preparador físico da equipe, né? Já trabalha no clube desde 2009, acumulando aí todas as suas passagens, e comunicou a ele pela manhã que ele estava sendo desligado do clube. Após isso aconteceu a saída do Galo, aí a diretoria procurou de novo o Jailton e falou, ó, quer voltar? Você não tá mais demitido, né? Então, pra vocês verem aí como é que foi essa saída do Galo. E o Galo, ele se pronunciou, né, sobre a saída e saiu aí meio que, não vou dizer disparando contra o clube, mas disse umas palavras assim bastante fortes, né? Vou ler aqui para vocês o que ele falou. Ele disse o seguinte, abre aspas, acho que o Santa Cruz parou um pouquinho dentro dessa situação de estrutura e acredito que, com todo o investimento do mundo, ele vai demorar uns 6 meses para trazer uma condição mínima de trabalho. Ficaria um pouco covarde falar do passado, mas deixar a desejar nesse sentido e vemos que tem uma situação delicada. Me vi bastante engessado para um crescimento, um trabalho, uma sequência e resolvi tomar essa atitude. O Galo, evidentemente, aí, né, fecha aspas, o Galo, evidentemente, se referindo à sua demissão, né? Então, o Santa Cruz aí já nem bem começou a temporada, né? Já está eliminado da Copa do Brasil, caiu na primeira fase da Copa do Nordeste, está numa situação aí complicada no Campeonato Pernambucano e já perde aí o seu segundo treinador na temporada. Quem vai comandar o Santa Cruz na próxima rodada contra o Retrô será o auxiliar Roberto de Jesus. Ele que comandou o time na derrota para o Cianorte pela segunda fase da Copa do Brasil. Então, tá aí o Santa Cruz, enquanto não arruma um novo treinador, vai ser novamente comandado pelo Roberto de Jesus. Bom, agora vamos falar de campeonatos estaduais. Vamos falar então da classificação do Manaus para a semifinal do Campeonato Amazonense. A equipe venceu na tarde dessa segunda-feira o JC por 5-1, né? Já havia vencido o jogo de ida por 2-0, tinha uma ampla vantagem para o jogo de volta, que foi realizado lá no estádio da Colina. E o time aí não demorou muito, né? Não precisou de muito tempo para resolver a sua vida e carimbar a sua classificação. Os gols foram marcados pelo Anderson Paraíba aos 7 minutos do primeiro tempo, o Diego Rosa ampliou aos 13 e o Erivelton fez 3-0 aos 18. Aí o Jean Batista, aos 38 minutos do primeiro tempo, descontou para o JC, mas na etapa complementar, o Luiz Fernando aos 9 minutos e mais uma vez o Erivelton aos 13 marcaram aí, fecharam a conta em 5-1 a favor do Gavião. O fato curioso desse jogo é que o João Albano, que ele é goleiro, ele entrou no jogo como jogador de linha durante a partida. Isso porque o JC foi para a partida com 3 jogadores reservas, sendo 2 goleiros e 1 atleta de linha, né? Então é exemplo do que já aconteceu lá com o Lucas Macanhã do São Bento na Série C do ano passado, né? O Lucas Macanhã teve que jogar, ele é goleiro, teve que jogar na linha, mas ali eram por outras questões, né? O São Bento estava com vários jogadores de isolamento social. Dessa vez o João Albano que teve ali que se aventurar na linha porque o JC não levou jogadores suficientes para o jogo contra o Manaus. O próximo adversário do Manaus será a equipe do Nacional. Nesta terça-feira, né, será definido aí o último semifinalista. O Princesa dos Solimões vai receber o Penarol. No jogo de ida, Princesa venceu fora de casa por 2-1. Quem avançar vai pegar a equipe do São Raimundo. Então, nessa terça-feira aí será conhecido o último semifinalista do Campeonato Amazonense. Falando em semifinais, vamos falar então sobre as semifinais aí dos campeonatos estaduais, né? Ontem eu trouxe aqui os confrontos e hoje eu passo aqui para vocês a tabela, né, dos campeonatos do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e também do Rio Grande do Sul. Vamos começar pelo Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca aí terá suas semifinais nos 2 próximos finais de semana. No sábado, no estádio Raulino de Oliveira, o Volta Redonda joga contra o Flamengo. Esse jogo será às 9h05 da noite, jogo da TV Record. Aí no domingo, às 4 da tarde, no Luso Brasileiro, a Portuguesa recebe o Fluminense. Então, jogos de ida no dia 1º e 2 de maio.
No outro sábado, dia 8 de maio, o Flamengo recebe o Volta Redonda no Maracanã, jogo também às 9h05. E no domingo, às 16 horas, né, repetindo aí o esquema dos jogos de ida, o Fluminense joga contra a Portuguesa no Maracanã. Então, desses dois jogos saem os finalistas do Campeonato Carioca. Campeonato Mineiro, as semifinais também com um esquema parecido. No sábado, lá no Estádio Independência, o Tombense recebe o Atlético Mineiro, jogo às 4h30 da tarde. No domingo, no estádio do Mineirão, o Cruzeiro joga contra o América, jogo às 4h. Aí no sábado seguinte, dia 8, 4h30 da tarde, o Atlético joga contra o Tombense no Mineirão. E no domingo, às 16 horas, o América joga contra o Cruzeiro no Estádio Independência. Então essas são as semifinais do Campeonato Mineiro. Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho vai mudar um pouquinho esse esquema. Os dois jogos de ida acontecem no domingo, dia 2 de maio. O Caxias joga às 19 horas no Estádio Centenário contra o Grêmio. E um pouquinho mais cedo, o Juventude vai jogar na Montanha dos Vinhedos contra o Internacional. Então esses são os jogos de ida do Campeonato Gaúcho sendo disputados no dia 2. Partidas de volta. O Internacional jogará no sábado, 7 da noite, no Beira-Rio, contra a equipe do Juventude. E o Grêmio joga no domingo na arena, na sua arena, às 16 horas contra o Caxias no jogo da volta. Então esses aí são as datas e horários das semifinais do Campeonato Gaúcho. Pra gente encerrar aqui então, vamos pegar aqui e falar do Criciúma, o Criciúma que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Catarinense, mas tem aí a Série C do Brasileiro que vai começar daqui a um mês. O Criciúma comunicou nessa segunda-feira o encerramento aí da passagem de 3 jogadores que chegaram no clube nesta temporada. São eles: os laterais Léo Campos e Emanuel e o atacante Matheus Anderson. Eles não fazem mais parte do elenco do Tigre. O atacante Matheus Anderson, jogador de 27 anos, atuou em 12 partidas, sendo 7 delas como titular. Foi o jogador dos 3 dispensados que mais entrou em campo. Já o Emanuel, de 23 anos, atuou em 4 oportunidades, e o Léo Campos, jogador de 28 anos, jogou apenas nos acréscimos de uma partida. Então tá aí a passagem dos 3 jogadores do Criciúma que deixam aí o time aí após uma curta passagem. Eu vou pegar aqui a estreia do Criciúma na Série C do Campeonato Brasileiro. O Criciúma vai estrear em casa contra o Ituano, Ainda não tem data definida para a estreia do Criciúma, mas ele vai estrear jogando em casa contra o Ituano. Ituano que perdeu do São Paulo por 3-0 em Itu. Bom, pessoal, então essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se não está inscrito, aproveite para se inscrever no canal, porque nós temos aí vídeos diários de segunda a domingo, E se você gosta de futsal, não se esqueça também de acompanhar o canal Super Futebol. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você poder acompanhar. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!